And there, if this is my last night on earth, while I'm standing here in Connersville, Indiana, my testimony is the truth. E aí, se esta for minha última noite na Terra, enquanto estou aqui em Connersville, Indiana, meu testemunho é a verdade. God, the same God that led the children of Israel by a pillar of fire in the wilderness, is leading His church today the same. And that same pillar of fire is with us tonight. Deus, o mesmo Deus que guiou os filhos de Israel por uma coluna de fogo no deserto, está guiando sua igreja hoje da mesma forma. E essa mesma coluna de fogo está conosco esta noite. And as He led the children of Israel then by signs and wonders and healings and miracles, when He was here on earth, He did the same things that you see Him doing tonight. Now He's with us, both invisible pillar of fire. E como ele guiou os filhos de Israel, então, por sinais e prodígios e curas e milagres, quando esteve aqui na terra, ele fez as mesmas coisas que vocês o veem fazendo esta noite. Agora ele está conosco, tanto na coluna de fogo visível, And by signs and wonders proving that Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. quanto por sinais e prodígios, provando que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. The scientific world knows tonight that I have told the truth. I have told the truth. God in heaven knows that I have told the truth. And God has testified to the people, I have told the truth. O mundo científico sabe esta noite que eu disse a verdade. Eu disse a verdade. O Deus do céu sabe que eu disse a verdade e Deus testificou às pessoas que eu disse a verdade. And if I would go home to glory off this pulpit tonight, my testimony would have to stand, I've told the truth. E se eu fosse para o lar na glória deste púlpito esta noite, meu testemunho teria de permanecer. Eu disse a verdade. I've been in contact, direct and indirect, with many, many millions of people. Maybe 8 or 10 million people. All around the world, hundreds of thousands and thousands and thousands has seen the wonders and the signs of God in the supernatural realm. Tenho estado em contato direto e indireto com muitos milhões de pessoas, de 8 ou 10 milhões de pessoas em todo o mundo. Centenas de milhares e milhares e milhares viram as maravilhas e os sinais de Deus no domínio do sobrenatural. Just as Jesus Christ did it here on earth. We have people who doesn't believe. They cannot believe. The Bible said they were born to this condemnation. They can't believe. Bem como Jesus Cristo fez aqui na terra, temos pessoas que não creem, elas não podem crer. A Bíblia diz que nasceram para essa condenação. Elas não podem crer. But those who believe, Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Mas aqueles que creem, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Now may the Lord bless you. And I'll say this in the name of our Lord, that the same Jesus that brought the children of Israel out of the wilderness. Agora, que o Senhor os abençoe. E digo isto em nome do nosso Senhor, que o mesmo Jesus que tirou os filhos de Israel do deserto, It's the same Christ that was the angel of a covenant. To you ministers, the Logos that went out of God. You know what I'm talking about. All right? The same one that led them was the same one that walked here in human flesh on earth. o mesmo Cristo que foi o anjo da aliança, para vocês ministros, o Logos que saiu de Deus. Vocês sabem do que estou falando. Muito bem. O mesmo que os guiou foi o mesmo que andou aqui em carne humana na terra. Returned back to God, came back in the form of the Holy Spirit, leading the church just the same tonight. I'm so thankful to be represented with a bunch of believers that God has represented Himself with signs and wonders. The Lord bless you, everyone. Voltou para Deus, voltou na forma do Espírito Santo, guiando a igreja da mesma forma esta noite. Estou tão agradecido por estar representado com um grupo de crentes com os quais Deus se representou, com sinais e prodígios. O Senhor os abençoe, todos. Now remember, I do not claim to heal the people. I pray for the people.
God by birth, not by desire, no, but by birth and by the sovereignty of God, the foreordination and wisdom of God. Agora lembrem-se, não afirmo curar as pessoas, eu oro pelas pessoas. Deus, por nascimento, não por desejo, não, mas por nascimento e pela soberania de Deus, a pré-ordenação e sabedoria de Deus. He made up my makeup as a seer. I can't see what I want to, I see what He shows me. That's all I know. It's what He shows me and what He tells me that I do. Ele me constituiu como vidente. Não consigo ver o que quero, vejo o que ele me mostra. Só sei o que ele me mostra. E o que ele me diz, isso eu faço. May the Lord bless you, and I pray that He'll come visible in the meeting tonight and will manifest Himself to all you needy. First, you who needs Him as a Savior. No matter how clean you're living. Que o Senhor os abençoe. E rogo que ele venha visível na reunião esta noite e se manifeste a todos vocês necessitados. Primeiro, você que precisa dele como Salvador, não importa quão limpo esteja vivendo. How sufficient your church going is. How much remember, it was a holy church, a Bible-believing church that condemned Jesus Christ and put Him to death. Quão suficiente sua frequência à igreja seja, Lembrem-se, foi uma igreja santa, uma igreja que cria na Bíblia, que condenou Jesus Cristo e o sujeitou à morte. And Jesus declared those Pharisees, said, "You are your father, the devil." Religious, holy man. See, faith is something. You're saved by faith, not by imaginary, but by direct contact with God, who brings the supernatural life into your mortal being. Jesus declarou àqueles fariseus, disse, vós tendes por pai ao diabo, homens religiosos e santos, estão vendo? Fé é algo, você é salvo pela fé, não pelo imaginário, mas pelo contato direto com Deus, o qual traz a vida sobrenatural ao seu ser mortal. While we bow our heads. Enquanto inclinamos a cabeça, Father in heaven, to whom we love and believe, know that Thou art the same yesterday, today, and forever, the great Jesus of Nazareth, who was in spirit form first, led the children of Israel by a pillar of fire. Pai do céu, a quem amamos e em quem cremos, sabemos que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, o grande Jesus de Nazaré, o qual estava em forma de espírito primeiro, guiou os filhos de Israel por uma coluna de fogo. Came down on earth and was made in the image of man to redeem man back to God, then returned back to the Father, has returned in this last day in the same Holy Spirit. Desceu à terra e foi feito à imagem do homem para redimir o homem a Deus. Então retornou ao Pai, retornou neste último dia no mesmo Espírito Santo. Oh, how we thank Thee. And now you're here tonight. I pray that your great blessings will be manifested to all, and may this be a night long remembered because of His presence. Oh, como te agradecemos! E agora tu estás aqui esta noite. Rogo que tuas grandes bênçãos se manifestem a todos e que esta seja uma noite longamente lembrada por causa da presença dele. And may every child of Adam's fallen race tonight, who's sitting in a hearing of my voice, knowing that someday they've got to return back to the dust of the earth. E que todo filho da raça caída de Adão esta noite, que está sentado ouvindo minha voz, sabendo que algum dia terão de voltar ao pó da terra. Knowing that maybe before morning our souls will have to answer in the presence of God. Have mercy upon us all, Lord.
sabendo que talvez antes do amanhecer nossa alma tenha de responder na presença de Deus. Tem misericórdia de todos nós, Senhor. And now the words that I have spoken tonight, thou wilt verify them to be the truth, for they come from your word first. E agora, as palavras que falei esta noite, tu confirmarás que são a verdade, pois vieram primeiro da tua palavra. Then by power and demonstration of the Holy Spirit, make every believer inspired greater, make every sinner to realize his sinful condition, he or she, and may they receive thee tonight as their personal Savior. Então, pelo poder e demonstração do Espírito Santo, torna cada crente mais inspirado, faze com que todo pecador compreenda sua condição pecaminosa, ele ou ela, e que te receba esta noite como seu Salvador pessoal. And Lord, to the sick and the needy, I pray that they will be healed. And now, Lord, as thy gift has been made manifest in the church, as you promised, E, Senhor, aos doentes e necessitados, rogo que sejam curados. E agora, Senhor, como teu dom foi manifestado na igreja, como tu prometeste, these things are done that it might be fulfilled, which is spoken by our Lord Jesus. The things that I do shall you also, and greater, for I go to my Father. estas coisas são feitas para que se cumpra o que foi dito por nosso Senhor Jesus. Também fareis as coisas que eu faço, e maiores, porque eu vou para meu Pai. Now bless us together, and help, Lord, tonight that the Holy Spirit, in confirmation of God's Word, may confirm it to everyone. In the name of God's beloved Son, our Savior, Jesus Christ, we ask it. Amen. Agora, abençoa-nos em conjunto e ajuda, Senhor, esta noite, que o Espírito Santo, em confirmação da palavra de Deus, confirme a todos. Em nome do Filho amado de Deus, nosso Salvador Jesus Cristo, pedimos. Amém. That dwelleth in me, he doeth the works. And they questioned him one time about some things, because he went through a pool where there's a great big multitude of lame, halt, blind, twisted people. Que habita em mim é quem faz as obras. E eles o questionaram certa vez sobre algumas coisas, porque ele passou por um tanque onde havia grande multidão de coxos, mancos, cegos, retorcidos. The pool of Bethesda. How many remembers the story? Let's see your hands. And he never healed one of them. And went over to a man laying on a pallet and made him well. O tanque de Betesda. Quantos se lembram da história? Vejamos suas mãos. E ele não curou nenhum deles, e foi até um homem deitado numa maca e o curou. You remember the story? Well, if it looked like if he was full of love and compassion, he'd have healed all of them. Lembram-se da história? Bem, se isto parecia que se ele estivesse cheio de amor e compaixão, ele teria curado todos eles. But now watch. The Jews questioned him. In the 19th verse of the same chapter, he said, verily, verily, that's absolutely, absolutely. Mas agora notem, os judeus o questionaram. No versículo 19 do mesmo capítulo, ele disse, na verdade, isto é, com certeza, I say unto you, the Father, I do nothing of myself, but what the Father shows me, that I do. Is that right? digo-vos que o Pai, não faço coisa alguma eu mesmo se o Pai não me mostrar. Isso faço. Está certo? How many knows that's the scripture? St. John 5:19. Whatsoever things the Father doeth, he showeth the Son. He'll show you greater than this, that you may marvel. Is that true? Quantos sabem que é a Escritura? São João 5,19. Tudo quanto o Pai faz, ele mostra ao Filho. Ele vos mostrará maiores do que estas, para que vos maravilheis. É verdade? Now, look, Jesus claimed that he done nothing except the Father showed him by vision. Now remember, look at the resurrection of Lazarus. Agora vejam, Jesus afirmou que ele não fazia nada a não ser que o Pai lhe mostrasse por visão. Agora lembrem-se, vejam a ressurreição de Lázaro. He went away when he knew Lazarus go to die. He went away. Of
course, they criticized that. And they sent for him. He didn't come. They sent again. He just went on. Ele foi embora quando soube que Lázaro ia morrer. Ele foi embora. Claro que criticaram isso e mandaram buscá-lo. Ele não veio. Mandaram de novo. Ele só continuou. But he said then after a few days, he said, our friend Lazarus sleepeth. The Father had showed him what was going to happen. He knew after so many days it would take place. Mas ele disse então, depois de alguns dias, ele disse, Lázaro, o nosso amigo, dorme. O pai lhe havia mostrado o que ia acontecer. Ele sabia que depois de tantos dias aconteceria. He said, well, if he sleepeth, he do as well. Ele disse, bem, se dorme, está salvo. He said, I go wake him. Mas disse, mas vou despertá-lo. And at the grave, look what he said, Father, I thank thee that thou hast already heard me, but for these that stand by, I said it. Is that right? See? He had seen a vision. Now, he knew their thoughts. He knew what they were doing. E no sepulcro, vejam o que ele disse. Pai, graças te dou por já me haveres ouvido, mas eu disse isto por estes que estão em redor. Está certo? Estão vendo? Vejam, ele teve uma visão. Agora, ele conhecia os pensamentos deles, ele sabia o que estavam fazendo. Someone said, Brother Branham, you looking out over the audience and know what the people are doing and so forth out there. Did you know that's reading those people's mind? That's mental telepathy? Alguém disse, irmão Branham, o irmão, olhando para a audiência, sabe o que as pessoas estão fazendo e tal, por aí. Sabia que isso é ler a mente dessas pessoas? É telepatia mental? Well then, Jesus Christ read the people's minds. I didn't hear one amen, but that's the truth. Bem, então, Jesus Cristo lia a mente das pessoas. Não ouvi nenhum amém. Mas isso é verdade. Did the Bible say he perceived their thoughts? How many says that? Let's see. Well, what's perceiving a thought? See, not that counterfeit that the devil has sitting on the corner. A Bíblia disse que ele conhecia os pensamentos deles. Quantos dizem isso? Vejamos. Bem, o que é conhecer um pensamento? Vejam, não é aquela imitação que o diabo tem na esquina. That's a little old psychic hand guessing at a few things. That's just a pattern. That's just a bogus what the Lord has. Que está na mão de uma velha quiromante, adivinhando algumas coisas. Isso é só uma cópia, é só uma falsificação do que o Senhor tem. God had a prophet named Samuel. There's a witch of Endor could almost do the same thing he did, but she wasn't of God, she was the devil. See? Deus tinha um profeta chamado Samuel. Havia a bruxa de Endor que quase podia fazer o mesmo que ele, mas ela não era de Deus, era um diabo. Estão vendo? There's a false gospel that goes out, just a form of godliness but denying the power thereof. It's just the false thing of what God's got of the real gospel. See what I mean? There's always a true and false. Há um falso evangelho que sai, apenas uma aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. É só a falsificação do que Deus tem do verdadeiro evangelho. Estão vendo o que quero dizer? Há sempre um verdadeiro e um falso. Jesus wasn't what you call a psychic mind reader. He had the power of God in him that did the thing. Jesus não era como vocês chamam, um médium, leitor de mentes. Ele tinha o poder de Deus nele que fazia aquilo. Did you ever read of the Urim in the Bible where they looked upon it, that breastplate they give where God would talk through that breastplate? Now the devil made a crystal gazer for his substitute for that. The Urim and Thummim. You brother know it. Já leram sobre o Urim na Bíblia, onde olhavam para ele, aquele peitoral que dava que Deus falava através daquele peitoral? Agora, o diabo fez um cristalomante como seu substituto disso. O Urim e Tumim, vocês irmãos sabem disso? They looked up on it and the lights changed when God would sanction something, which is a type of the Word of God. The three ways that God talks, through the prophet, through dreams, through the Urim.
Eles olhavam para ele e as luzes mudavam quando Deus aprovava algo, que é um tipo da palavra de Deus. As três maneiras de que Deus fala: através do profeta, através de sonhos, através do Urim. Through the Bible, through the revelation, through the prophet. Same way today, see? This is the Aaron. Here. Através da Bíblia, através da revelação, através do profeta. Da mesma maneira, hoje, estão vendo, isto é o Urim aqui. Now, and then if any dream or any vision or anything you have doesn't compare with this, it's not God talking. But if it's not on this, then it's God talking. See? So Jesus is the same yesterday, today, and forever in His church, the same pillar of fire, doing the same signs and wonders. Agora, e então, se algum sonho ou qualquer visão ou qualquer coisa que você tenha não confere com isto, não é Deus falando. Mas se está bem aqui nisto, então é Deus falando. Está vendo? Assim, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e em sua igreja, a mesma coluna de fogo, fazendo os mesmos sinais e maravilhas. Now, the Lord bless you everyone, and be real much in prayer now, very much in prayer. Excuse my language, I'm not a speaker. I pray for the sick. All right, the Lord be with you all now. Agora, o Senhor os abençoe, todos, e estejam mesmo muito em oração agora, muitíssimo em oração. Desculpem minha linguagem, eu não sou orador, eu oro pelos enfermos. Muito bem. O Senhor esteja com todos agora. Let's just bow our heads a moment. Inclinemos a cabeça um momento. But Lord, have mercy now and help us tonight, and may your Spirit be near to bless all the people, bless the needy everywhere. Senhor, tem misericórdia agora e ajuda-nos esta noite, e que teu Espírito esteja perto para abençoar todas as pessoas. Abençoa os necessitados em todo lugar. We pray now that you'll send your angel and may stand near. And the Bible said when the Holy Ghost was come, that He would reveal things to us and would show us things to come. We believe it, Lord. We believe. Rogamos agora que envies o teu anjo e que ele fique perto. E a Bíblia disse que quando o Espírito Santo viesse, ele nos revelaria coisas e nos anunciaria o que há de vir. Nós cremos, Senhor, nós cremos. And so we ask you now to bless us. And may He come and confirm the word that I have spoken. Now, Father, I have testified of you. Now you testify of me, Lord, that I have told the truth. E assim, pedimos-te agora que nos abençoes e que ele venha e confirme a palavra que falei. Agora, Pai, eu testifiquei de ti, agora testifica de mim, Senhor, que eu disse a verdade. For I ask it in Christ's name. Amen. Pois peço em nome de Cristo. Amém. Perhaps there would be someone near around that's an unbeliever. Let me ask you, I would change my attitude or not stay. For let me warn you in the name of our Lord, it's a dangerous thing. Talvez haja alguém por perto que seja incrédulo. Deixe-me perguntar-lhe, eu mudaria a minha atitude ou não ficaria? Pois deixe-me avisá-lo em nome de nosso Senhor. É uma coisa perigosa. I could stand here hour after hour and give you statements of the officers and so forth across the nations where they go from one to another. That's right. Anybody knows the Bible knows that's truth. They go from one to another. Eu poderia ficar aqui hora após hora e lhes dar declarações dos dirigentes e tal das nações, onde passa de um para outro. Isso mesmo. Qualquer um que conhece a Bíblia sabe que é verdade. Passa de um para outro. So now, remember, I am not responsible for critics or unbelieving. If a few days if something happen to show up, that you happen to find yourself around here with cancer. Então, agora lembrem-se. Não sou responsável por críticos ou incrédulos. Se em alguns dias algo acontecer que mostre que você se encontra por aqui com câncer, Something, just remember what I told you. Now, if you're a believer and will be reverent, then I will be responsible.
because under God I'd have to be. Ou algo assim. Lembre-se do que ele disse. Agora, se você é crente e for reverente, então serei responsável. Veja, porque sob Deus eu tenho de ser. But not to a critic. Now, we're dealing with the Holy Spirit. Remember, the God of heaven is watching this meeting. Mas não serei por um crítico. Agora estamos tratando com o Espírito Santo. Lembrem-se de que o Deus do céu está observando esta reunião. And now, if our Lord was coming down here now and was wearing my suit that He gave me, and He was standing here on the platform tonight, He'd look at this poor old woman standing here. E agora, se nosso Senhor viesse aqui agora e estivesse usando o meu terno que ele me deu e estivesse de pé aqui na plataforma esta noite, ele olharia para esta pobre idosa aqui de pé. Of course, his heart would go out for her. I don't know what's the matter with the woman, but Jesus does. But Jesus could not do one thing for her until the Father showed him what to do. Claro que seu coração se compadeceria dela. Não sei qual é o problema dessa mulher, mas Jesus sabe. Mas Jesus não poderia fazer nada por ela até que o Pai lhe mostrasse o que fazer. But now, if he talked to her a little while, like he did the woman at the well, contact her spirit, he would know what was wrong with her, what was the trouble. Is that right? Now let's ask him to come. May his blessings be upon her. Mas agora, se ele falasse um pouco com ela, como fez com uma mulher junto ao poço, fizesse contato com seu espírito, ele saberia o que houvesse de errado com ela, qual fosse o problema. Está certo? Agora, peçamos-lhe que venha, que suas bênçãos estejam sobre nós. Now, sister, I want you to look up here at me, just to talk with me a little bit. Of course, seeing you wear glasses, as soon anyone would know, like I'd say, there lays people there on cots that's paralyzed and everything. Agora, irmã, quero que olhe aqui para mim, só para falar um pouquinho comigo. Claro que vendo-a usar óculos, logo, qualquer um saberia, como se eu dissesse, há pessoas lá em macas que estão paralíticas e tudo mais. Well, anybody sees that. But now, you see, well, I'd say, oh, it's something wrong with your eyes, you're wearing glasses. Well, people say, sure, that's right, see. But that isn't... Bem, qualquer um vê isso, a irmã. Mas agora vejam, ora, eu diria, há algo de errado com seus olhos, a irmã está usando óculos. Bem, as pessoas diriam, claro, isso mesmo, estão vendo, mas isso não é isso. That may be. It may be what's wrong with her. If it is, I don't know, but she'll bear witness of the truth if it is the truth. I believe you'd be that sincere and honest, lady, that you'd bear witness of what is truth. Pode ser o que há de errado com ela. Se for, não sei, mas ela dará testemunho da verdade se for a verdade. Creio que a senhora seria tão sincera e honesta, senhora, que daria testemunho do que é a verdade. And in his presence, we come now, us both. You as a believer, coming to me as a believer. E em sua presença chegamos agora, nós dois, a irmã como crente, vindo a mim como crente. That together, that God might do something here for us that would help me to pray for you, to have faith for you. Para que juntos Deus possa fazer algo aqui por nós, que me ajude a orar pela irmã, a ter fé pela irmã. And help you to have faith in Christ also. And maybe together we find grace in God's sight that would help us in this time of need. E ajudá-la a ter fé em Cristo também. E talvez juntos achemos graça aos olhos de Deus que nos ajude neste momento de necessidade. I believe we are strangers to each other, aren't we? Yes, that's right. Never seen each other before. Well then, you're just one of the people that was called up here on the platform. Agora, creio que não nos conhecemos, não é? Sim, isso mesmo. Nunca nos vimos antes. Bem, então, a irmã é uma das pessoas que foram chamadas aqui à plataforma. And now, your life, God has known you since you was a baby and has fed you all these many years
He knows just what's the matter with you. He knows just what's going to be the outcome of it. He knows what started it. He knows all about it, doesn't he? E agora sua vida, Deus a conhece desde que era bebê e a tem alimentado todos estes muitos anos. Ele sabe exatamente qual é o problema da irmã. Ele sabe exatamente qual será o resultado disso. Ele sabe o que causou isso. Ele sabe tudo a respeito, não sabe? But I don't know none of that, and you know I don't know. I just know it all for me to know it. But he does. Well, now, if he would happen to speak to you through his servant, just as my voice is coming through this becomes my servant, you see. That brings my voice out there. Bem, agora não sei nada sobre isso e a irmã sabe que não sei. Não há como eu saber, mas ele sabe. Bem, agora, se acontecer de ele falar com a irmã através do seu servo, assim como minha voz está vindo através isto se torna meu servo, vejam, que leva minha voz aí. Well, just as my body here, just like that electric bulb is a servant to that electrical current. It isn't the bulb that's giving light, it's the current in the bulb that's giving light, see? Bem, assim como o meu corpo, como aquela lâmpada elétrica ali é uma serva daquela corrente elétrica. Não é a lâmpada que está dando luz, é a corrente na lâmpada que está dando luz. Estão vendo? And that's the way, now anybody turn the switch, then the lights goes out. And it isn't the bulb, it can't help it. It just takes the switch. In this case, I'd be the bulb. To shed any light on the path of God's Word. And it says Jesus is the same yesterday, today, and forever. E é assim. Agora, se alguém aciona o interruptor, então as luzes se apagam. E não é a lâmpada, ela não pode evitar isso. Só requer o interruptor que, neste caso, eu seria a lâmpada para pôr luz no caminho da palavra de Deus. E ela diz, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. And when he talked to a woman one time, just for an example, many I guess he did, the Bible said the poor wouldn't hold the books that he... Well then, he talked to a woman and I believe... E quando ele conversou com uma mulher certa vez, só uma como exemplo, acho que ele conversou com muitas. A Bíblia disse que no mundo não caberiam os livros que ele... Bem, então, ele conversou com uma mulher e creio... Now this is my own idea, that what he was doing there, he said, bring me a drink. He's just a conversation to see why the woman is out there and to contact her spirit. And he went right straight then, after he talked to her a little while, and told her where her trouble was. Is that right? He said, here's your trouble. Agora, esta é a minha própria ideia do que ele estava fazendo lá. Ele disse, traze-me de beber. Ele estava só à conversa para ver por que a mulher estava lá e para fazer contato com o espírito dela. Ele foi direto, então, depois que conversou um pouco com ela, ele disse qual era o seu problema. Está certo? Ele disse, este é o seu problema. And when she found that, she said, I perceive that you're a prophet. And she ran into the city and said, the Messiah was at the gate. E quando viu isso, ela disse, vejo que és profeta. E ela correu para a cidade e disse que o Messias estava na porta. Now, if he's the same, well, reasons show that he'd do the same, but his spirit would be the same. All right? Agora, se ele é o mesmo, bem, as razões mostram que ele faria o mesmo, não faria? Seu espírito seria o mesmo, ele seria. Muito bem. Now, I love him and I believe him and I hope that he will help us. Agora, eu o amo e creio nele e espero que nos ajude. But there's something, and yes, you've been sick for some time. Very sick too. Mas há algo em... Sim, a irmã está doente há um tempo. Sim, muito doente. And it's a cancer. Could I talk to you just a minute away from this microphone? E a irmã é um câncer.
Posso falar com a irmã um minuto longe deste microfone? Now, this woman, God knows the woman. And she knows that unless God helps her, she's going to die. She can't live without God's help now. And I know the woman will be sincere. Agora, esta mulher, Deus conhece a mulher e ela sabe que a menos que Deus a ajude, ela morrerá. Ela não pode viver sem a ajuda de Deus agora. E sei que a mulher seria sincera. It wasn't nothing immorally she did, but just something that I had to tell her away from this microphone because of a mixed audience, and there's not a person in the world that's seen this thing take place besides God Himself in the woman. Não foi nada imoral que ela fez, mas apenas algo que tive de dizer a ela longe deste microfone por causa de uma audiência mista. E não há uma pessoa no mundo que tenha visto isto acontecer, além do próprio Deus e da mulher. Is that right, lady? Is that it was in the? Was it the truth? Yes, that's the truth. Now the Lord knows that. A vision breaks before. Now, sister, if God would let me see what's been down through the years in your life. Está certo, senhora? Foi a verdade. Estão vendo? Estão vendo? Agora, o Senhor sabe disso. Uma visão aparece antes. Agora, irmã, se Deus me deixou ver o que aconteceu ao longo dos anos em sua vida, And see these things, then would He let me know what the future would be if He'd let me know what was? If that you know is the truth, if He'd tell me anything for you in the future, you know that would be truth too. Is that right? e ver estas coisas, então ele me deixaria saber qual seria o futuro? Se ele me deixou saber o que foi, se a irmã sabe que isso é a verdade, se ele me dissesse algo para a irmã no futuro, a irmã saberia que também seria verdade, está certo? Now, it's not, no matter how old you are, see, God still can heal you and make you well. If you believe now this to be the truth, that the revelation of God in Jesus Christ is here tonight. Agora, não importa quantos anos a irmã tenha, veja, Deus ainda pode curá-la e deixá-la sã. Se crer agora que esta é a verdade, que a revelação de Deus e Jesus Cristo está aqui esta noite, And His word first by the Bible has claimed that He would heal you if you'd believe. And if I pray for you, and He specified the angel of the Lord, that not even cancer would stand by the prayer. e sua palavra, primeiro pela Bíblia, afirmou que ele a curaria se cresce. E se eu orar pela irmã, e ele especificou, o anjo do Senhor, que nem o câncer resistiria à oração. These things is just a gift, you see. The main thing is to pray for the sick. That's what I was sent to pray for the sick. This is just a gift. That doesn't heal anyone. Estas coisas são só um dom, veja, o principal é orar pelos enfermos. Foi para isso que fui enviado, para orar pelos enfermos. Este é apenas um dom que não cura ninguém. Now, He's told you your condition, your life, whatever it was, He's told you that. The thing goes from me just in a moment because it has fresh vision people out there pulling, you see. Agora, ele lhe contou o seu problema, sua vida. Seja o que tenha sido, ele lhe contou. Isso se afasta de mim um momento porque tem uma nova visão. Pessoas lá puxando, vejam. But whatever it was the truth, and it's always the truth. And now, that didn't heal you, but it's prayer that heals you. The prayer of faith shall save the sick. Now, do you believe with all your heart? I try to. Mas seja o que tenha sido, é a verdade. É sempre a verdade. E agora, isso não a curou, mas é a oração que cura. A oração da fé salvará o doente. Agora, a irmã crê de todo o coração? Muito bem. Let's bow our heads. Inclinemos a cabeça. Our Heavenly Father, sickness has overtaken our sister, and she's standing here, and Thou alone can make her well. Nosso Pai Celestial, a doença tomou conta da nossa irmã, e ela está aqui e só Tu podes curá-la. And now, as your servant, and submitting all things to you, I pray for mercy for this aged mother. God be with her. E agora, como Teu servo, e submetendo tudo a Ti, rogo misericórdia para esta mãe idosa. Deus,
Sê com ela. And as I lay my hands upon her, I ask the evil sickness or disease or affliction, whatever it might be, that's wrong with her, that it might leave her and go away. E ao impor as mãos nela, peço que a doença maligna, ou enfermidade, ou aflição, seja o que for que há de errado com ela, a deixe e vá embora. And I do this in commemoration of our Lord Jesus Christ, who said they should lay hands on the sick and they should recover. I asked it in Jesus Christ's name. Amen. E faço isso em comemoração de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual disse que eles deveriam pôr as mãos sobre os enfermos e eles sarariam. Peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Now, God bless you, Mother. Don't doubt nothing now. Just go rejoicing and believing with all your heart. All right. Agora, Deus a abençoe, mãe. Não duvide de nada agora. Vá regozijando-se e crendo de todo o coração. Muito bem. How do you do? Do you believe? Now, sir, you and I also are strangers here together. Como vai? O senhor crê? Agora, Senhor, o Senhor e eu também somos desconhecidos aqui juntos. Never saw me before. Then, do you believe, you realize that you're... Nunca me viu antes. Então o Senhor crê, percebe que está... Anyone who stands here close while the anointing is near knows that there's something going on. You realize there's something spiritually moving. In other words, you know there's a feeling that you have now of awe that there's something near here somewhere. Qualquer que esteja aqui perto, enquanto a unção está próxima, sabe que há algo acontecendo. O Senhor percebe que há algo se movendo espiritualmente. Em outras palavras, o Senhor sabe que há um sentimento que o Senhor tem agora de reverência de que há algo aqui perto, em algum lugar. You're conscious of that. Now that is the angel of the Lord that I speak of. That gives that feeling. O Senhor está consciente disso. Agora, é o anjo do Senhor de que falo que dá esse sentimento. No, sir, that isn't right. You thought I didn't catch that, didn't you? But I did. It's not a mental telepathy. Não, Senhor, não é isso. Achou que eu não tinha percebido isso, não é? Mas percebi. Não é telepatia mental. Sir, it's not you that's in trouble. You're a nervous person, all upset. But the trouble of what you come here to see me for is about a wife. It's home. Is that right? That's right. Senhor, não é o Senhor que está com problemas. O Senhor é uma pessoa nervosa, todo transtornado, mas o problema pelo qual vem me ver aqui é sobre uma esposa que está em casa. Isso mesmo? Isso mesmo. God bless you. The woman's laying dying. People right here at home just knows it. She's taking some kind of stuff now to keep her easy right at this very hour. Deus o abençoe. A mulher está deitada morrendo. Ela está tomando um tipo de remédio agora para mantê-la tranquila neste exato momento. Have you got a son or something there with her, something taking care of her now? Is that right? Well, then he knows about it, doesn't he, brother? Yes, Got your handkerchief? I have the picture. O senhor tem um filho ou algo lá com ela, ou algo cuidando dela agora? Está certo? Bem, então ele sabe disso. Não sabe, irmão? Está com seu lenço? Almighty God, in the name of your son Jesus, I bring this handkerchief in commemoration of the Bible
which is written in the Bible according to the Scriptures in Acts the 19th chapter of thy word. Deus Todo-Poderoso, em nome do teu Filho Jesus, trago este lenço em comemoração à Bíblia, que está escrito na Bíblia, de acordo com as Escrituras, em Atos, capítulo 19 da tua palavra. It said they took from the body of Paul handkerchiefs or aprons. The people knew that he was a prophet sent from God, that they knew that the angel of God was with him, he stood by him, and they knew that what he blessed was blessed. Disse que levavam do corpo de Paulo lenços ou aventais. As pessoas sabiam que ele era um profeta enviado por Deus, sabiam que o anjo de Deus estava com ele, que estava ao seu lado, e sabiam que o que ele abençoava, era abençoado. And now, Lord, we're not the St. Paul, but you're still the same Lord Jesus, and here's a serious need. And I ask you, dear Father, as I send this handkerchief to his sick and dying wife, that you will spare her life. E agora, Senhor, não somos São Paulo, mas tu ainda és o mesmo Senhor Jesus. E aqui há uma séria necessidade. E peço-te, amado Pai, enquanto envio este lenço à sua esposa doente e moribunda, que tu poupes a vida dela. I commit this to you, Lord, not knowing what you will do, but I know that you're interested in the case, and I send this, and when it reaches her, entrego isto a ti, Senhor, sem saber o que farás, mas sei que estás interessado no caso, e envio isto, e quando chegar a ela... When Israel had moved up towards the promised land, the enemy had cut them off. The Jordan rolled between. Quando Israel avançava em direção à terra prometida, o inimigo os bloqueou. O Jordão se interpôs entre eles. But Joshua moved out there in the great pillar of fire, looked down, as one of the writers said, with angry eyes at the river, and the river got scared and moved back, and Israel passed over into the promised land. Mas Josué saiu lá, e a grande coluna de fogo olhou para baixo, como disse um dos escritores, com olhos irados para o rio. E o rio ficou com medo e recuou. Israel passou para a terra prometida. And God, when this handkerchief is laid on the woman, made the enemy be scared, move back. God looked down through that same pillar of fire and saved the woman's life. E Deus, quando este lenço for colocado sobre a mulher, que o inimigo fique com medo e se afaste. Deus olha através dessa mesma coluna de fogo e salva a vida da mulher. We, as your believing children, pray in Jesus' name that you'll grant it. Amen. Nós, como teus filhos crentes, rogamos em nome de Jesus que tu o concedas. Amém. God bless you, my brother. May you hasten this to her, and may the good news follow. I will be praying. God bless you. Deus o abençoe, meu irmão, que se apresse a levar isso a ela e que as boas novas sigam. Nós oraremos. Deus o abençoe. Now be just, reverent, and have faith. Don't just sit suspicious. Believe God. Every person in here could be healed right now. Agora, sejam reverentes e tenham fé. Não fiquem desconfiados. Creiam em Deus. Cada pessoa aqui poderia ser curada agora mesmo. Well, you are healed if you would just accept it. It has to come to pass. Believe God. Bem, vocês estão curados. Se aceitarem, tem de acontecer. Creiam em Deus. How do you do, sir? We're strangers also, are we, sir? We are. Como vai, Senhor? Somos desconhecidos também, não somos, Senhor? Somos. You've been in a meeting but never got to speak to me or anything. That way, I've never seen you before as a Noah. Do you believe me to be his servant? Yes, That what I have told is the truth? Yes. Well, if you've done that, then God told me when that angel appeared, if you get the people to believe you, and then be sincere when you pray. See?
O senhor esteve numa reunião, mas nunca chegou a falar comigo nem nada. Assim, o que quero dizer, nunca ouvi antes que eu saiba. O senhor crê que sou servo dele? Que o que eu disse é a verdade? Bem, se crê, então Deus me disse, quando aquele anjo apareceu, se conseguir que as pessoas creiam em você e então for sincero quando orar, está vendo? I said, they won't believe me. I'm an educated. Eu disse, eles não vão acreditar em mim, sou sem instrução. He said, as the prophet Moses was given signs and a vindication to heal his hand of leprosy and make a stick turn to a serpent and back to a stick, he said, you'll be given signs. Ele disse, assim como ao profeta Moisés foram dados sinais e uma vindicação para curar sua mão da lepra e fazer uma vara virar serpente e voltar a ser vara, ele disse, você receberá um sinal. And you'll know the very thoughts of their heart and tell them these things. And by these, he said, which is the Lord Jesus working in the proving his scripture, you see, that they would believe. E conhecerá os próprios pensamentos do coração deles e lhes dirá estas coisas. E por estes, ele disse, o que é o Senhor Jesus operando provando a sua escritura. Veja, que eles creriam. Now, if we be strangers, and this man here be a stranger, and if God will reveal to me the man's condition, or whatever it is, well then, there's no room for doubt anymore, is there? Agora, se somos desconhecidos, e este homem aqui é desconhecido, e se Deus me revelar o problema deste homem, ou seja, o que for, bem, então não há mais margem para dúvidas, há? Then you believe I'd pray for you, then God would grant it. You do. Well, may he grant it, my brother. Então, o senhor crê que se eu orar pelo Senhor, então Deus concederá isso? O senhor crê. Bem, que ele conceda, meu irmão. The first thing, I see you're concerned about someone else besides yourself. Now, I believe that's a relative of yours. I believe it's a woman. She's deaf or something. Em primeiro lugar, vejo que o senhor está preocupado com outra pessoa além de si, e creio que é um parente seu. Creio que é uma mulher, ela é surda ou algo assim. And she has a rheumatism like, or something wrong with her. You have a condition. Just a moment, let me speak to you here. That's right. E ela tem um tipo de reumatismo ou algo de errado com ela. O senhor tem um problema. Espere aí, deixe-me falar com o senhor aqui agora. Is that the truth? See now, that has to be God. Thank you, brother. May the Lord bless you. Isso é bom. Isso mesmo. É a verdade? Veja agora, Deus. Sim, tem de ser Deus. Obrigado, irmão. Que o Senhor o abençoe. Come here just a minute. Are you believe now that he will grant to you the desire of your heart? Well, I've asked God to make it possible that I could come to you. Venha cá só um momento. É o seu. Crê agora que ele lhe concederá o desejo do seu coração? And I don't know how it was, but I'm here, so it must be God. That's exactly right. Thanks be to God. Exatamente. Graças a Deus. Our Heavenly Father, I bless this man. May he go now and receive in his heart and his faith has moved up. Nosso Pai Celestial, eu abençoo este homem, que ele vá agora e receba, sendo que seu coração e sua fé se elevaram. His desire was to come. As Moses lifted the brass serpent in the wilderness as an ensign. The serpent couldn't even pray for people, but they looked and lived. Seu desejo era vir. Assim como Moisés ergueu a serpente de bronze no deserto como estandarte, a serpente nem podia orar pelas pessoas, mas elas olhavam e viviam. Because they know that you were in the program, it was obeying what you said do. And Father, as the same memorial tonight, I lay hands upon the man obeying what you said do. Porque sabiam que tu estavas no programa, era obedecer ao que tu disseste para fazer. E, Pai, como o mesmo memorial esta noite, imponho as mãos no homem, obedecendo ao que tu disseste para fazer. And ask for the healing of his body and for his loved one likewise, in Jesus Christ's name. Amen.
E peço a cura do seu corpo e também do seu ente querido. Em nome de Jesus Cristo. Amém. A young man, go on your road rejoicing. Go being thankful, and God surely rewards you of your faith. God bless you. Agora, jovem, pode ir regozijando-se. Vá sendo agradecido. Deus com certeza pode recompensá-lo por sua fé. Deus o abençoe. Felicity, but it takes your faith now. You've had a desire in your heart a long time. Is that right? I'm not reading your mind, but you even promised God that the things that you promised. Mas requer sua fé agora. A irmã tem um desejo no coração há muito tempo, não é mesmo? Não estou lendo sua mente, mas a irmã até prometeu a Deus que as coisas que prometeu... That you know you should have done when you was a young woman one time, but you failed to do it. Is that the truth? Que sabia o que deveria ter feito quando era jovem certa vez, mas falhou em fazê-lo, é verdade? Your baby has got some kind of a bowel trouble. Isn't that right? Something got a paralyzed condition. And it's got a gurgitation. It vomits this little food out. Seu bebê tem um tipo de problema intestinal, não é mesmo? Algo tem um problema de paralisia e tem regurgitação. Vomita seu pequeno alimento. Is that the truth? If that's true, raise up your hand, all of that. How do I know you and how do I know your baby? But the God of heaven is standing here revealing to you. Do you believe God will heal the baby if I'll ask him? And will you obey him and go ahead and do what God... É verdade? Se é verdade, levante a mão quanto a tudo isso. Como conheço a irmã e como conheço o seu bebê? Mas o Deus do céu está aqui revelando à irmã. A irmã crê que Deus curará o bebê se eu lhe pedir e vai obedecê-lo e então fazer o que Deus... Our Heavenly Father, I pray that you'll bless both the lady and the baby, and may they both get well, Lord, and serve you all the days of their life. In Jesus Christ's name I ask this blessing. Amen. Nosso Pai Celestial, rogo que abençoes tanto a senhora quanto o bebê, e que ambos fiquem bons, Senhor, e te sirvam todos os dias da sua vida. Em nome de Jesus Cristo, peço esta bênção. Amém. God bless you now. Go rejoicing, going being happy, and praising God for His goodness and mercy. Deus a abençoe agora. Vá regozijando-se, indo, sendo feliz e louvando a Deus por sua bondade e misericórdia. Let's say thanks be to God. Now be reverent, everyone. Just Digamos graças a Deus. Agora sejam reverentes, todos. Apenas. oh, this man's deaf standing here. I can move it now. I see. Oh, este homem aqui é surdo. Posso mover isto agora. Almighty God, author of life, giver of every good gift, send thy blessings upon this man, this deaf spirit who's here trying to hold the man. Deus Todo-Poderoso, autor da vida, doador de toda boa dádiva, envia tuas bênçãos sobre este homem, este espírito surdo que está aqui tentando prender o homem. And I pray in Jesus' name that you'll loose these ears so that he might hear the gospel of the Lord Jesus Christ. Rogo em nome de Jesus que tu desprendas estes ouvidos para que ele possa ouvir o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Thou deaf spirit, come out of the man. In the name of Jesus Christ, I adjure thee to go. Tu espírito surdo, sai do homem em nome de Jesus Cristo. Eu te conjuro a ir. Do you hear me, my brother? You hear me? You hear me? All right, you can come up here to the microphone. This was a deaf ear. Está me ouvindo, meu irmão? Está me ouvindo neste? Está me ouvindo? Muito bem, o irmão pode vir aqui ao microfone. Este era o ouvido surdo. Hear me? Yes, sir. Say amen. Amen. I love the Lord. I love the Lord. You are healed, my brother. You can go on your road rejoicing, being happy. Está me ouvindo?
Diga amém. Eu amo ao Senhor. Você está curado, meu irmão. Pode ir regozijando-se, sendo feliz. Let us say thanks be to God. Digamos graças a Deus. You believe God will heal you that cancer, sir? O Senhor crê que Deus o curará desse câncer? Lord Jesus, I pray that you'll heal this man and may he go home and get well. In Jesus Christ's name, I ask it. Amen. Senhor Jesus, rogo que cures este homem e que ele vá para casa e fique bom. Em nome de Jesus Cristo eu peço. Amém. God bless you, brother. Now go on your road rejoicing, thanking God. Let us see. Deus o abençoe, irmão. Agora pode ir regozijando-se, agradecendo a Deus enquanto ele... Come, lady. Do you believe? Your trouble's in your back, isn't it? That's right. He said, do you believe God will make you well? Venha, senhora. A senhora crê? Seu problema está nas costas, não é? Isso mesmo, um rim. Crê que Deus a curará? Lord Jesus, I bless the woman and ask you to heal her. In Jesus Christ's name, I ask it. Amen. Senhor Jesus, eu abençoo a mulher e peço-te que a cures. Em nome de Jesus Cristo eu peço. Amém. God bless you, sister. Go on your road now rejoicing, being made happy. Deus a abençoe, irmã. Pode ir agora regozijando-se, sendo feliz. Aren't you a sufferer too, lady, sitting right there? This right here is this red coat on. You're wanting to be prayed for too, aren't you? I thought you did. You was praying then, see. A senhora também não é uma sofredora, senhora, sentada bem aí? Esta aqui, com este casaquinho vermelho. A senhora também está querendo receber oração, não é? Achei que estivesse. A senhora estava orando então, está vendo? Yes, that's it. I didn't get just what it was. I do now. It's arthritis. Is that right? And don't you have something else besides that? Phlebitis. That's right. You believe you'll be healed? Are you all interested in her? You believe too? Sim, é. Não entendi exatamente o que era. Entendo agora. É artrite, está certo? E não tem mais nada além disso? Flebite, isso mesmo. A senhora crê? Quer ser curada? Vocês estão interessados nela? Vocês também creem? What about you sitting next to her there? You have arthritis too, sitting right next to her. And you lady, you have low blood pressure, don't you? Is that right? That lady there also, she has arthritis also. Is that right? Enquanto a senhora sentada aí ao lado dela, a senhora também tem artrite, sentada bem ao lado dela. E a senhora tem uma pressão arterial baixa, não tem? Sentada, está certo? Aquela senhora lá também tem artrite, está certo? Is that the truth? Raise your hands if that's the truth. There's something connection with all of you, the whole group of you. You come together. You come from another city, from Ohio. Is that right? Go home and be well now, the whole group of you. É verdade? Levantem as mãos se é verdade. Há alguma conexão entre vocês, o grupo inteiro de vocês. Vocês vieram juntas, vocês vieram de outra cidade, de Ohio, está certo? Vão para casa e fiquem bem agora, o grupo inteiro de vocês. Come. You want to be healed? All right. Got asthmatic trouble. Just go thank the Lord and be made well. That's it. God bless you. In the name of the Lord Jesus Christ. Venha, quer ser curada? Muito bem. Tem problemas de asma. Apenas vá agradecer ao Senhor e seja curada. Esse é o... Deus a abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. You want to get over the heart trouble, lady? If you do, just go thanking Him, saying, thank you, Lord, and God will let you get over it. Quer se restabelecer do problema de coração, senhora? Se quer, apenas vá agradecendo a Ele, dizendo, obrigada, Senhor. Deus lhe permitirá se restabelecer. You believe now? Vocês creem agora? I see somebody sitting there praying right there, that white-looking coat on. You have a very odd thing. You have real weak spells standing away. Isn't that right? If that's the truth, raise your hand. Stand up and accept your healing now. Vejo alguém sentado ali, orando bem ali com esse casaco branco. Você tem algo muito estranho. Tem acessos de fraqueza, desmaiando, não é mesmo?
Se isso é verdade, levante a mão, levante-se e aceite sua cura agora. God bless you. Go home and be made well now. É isso, está vendo? É isso. Deus o abençoe. Vá para casa e fique bem agora. That little woman sitting there praising the Lord on the end, you've got some kind of hurting in your breast that caused you trouble, isn't that right? And a stomach trouble too, isn't that right? It's gas is pushing out against your heart and so forth. The Lord bless you. Go home now and get well. The Lord Jesus make you well. Aquela pequena mulher sentada lá, louvando ao Senhor no final. A irmã tem um tipo de dor no peito que lhe causa problemas, não é mesmo? É um problema de estômago também, não é mesmo? São gases que estão pressionando o seu coração e tal. O Senhor a abençoe. Vá para casa agora e fique boa. O Senhor Jesus a cura. Let's say praise be to God. Digamos, louvado seja Deus. You want to get rid of that anemia condition? You do? Say, thank you, Lord, for healing me. Accept your healing. Do you do it? Or go on your road rejoicing and be happy. Quer se livrar desse problema de anemia? Quer? Diga, obrigado, Senhor, por me curares. Aceite sua cura. Você aceita? Muito bem. Pode ir regozijando-se e seja feliz. Let's say praise God. Digamos, louvado seja Deus. You know, girl, that gallbladder trouble? You do? Stand up and accept your healing, and you say, God bless you, that's right. Amen. Quer se restabelecer desse problema de vesícula? Quer? Levante-se e aceite sua cura, então. Apenas diga, Deus a abençoe. Ótimo. Amém. Have faith in God. Tenham fé em Deus. All right, come, sir. You want to get over the heart trouble? Just go on your road rejoicing, saying, thank you, Lord. That's the way to do it. Muito bem, venha, Senhor. Quer sarar desse problema de coração? Pode ir regozijando-se, dizendo, obrigado, Senhor. É assim que se faz. Believe with all your heart. Creia de todo o coração. You want to get over that anemia condition back there? You believe that God will make you well? You. All right, sir. Stand up and accept your healing and say, thank you, Lord Jesus. And you can, God bless you. That's the way. All right? Quer se livrar desse problema de anemia aí atrás? O Senhor crê que Deus o curará? O Senhor. Muito bem, Senhor. Levante-se e aceite sua cura, então. Diga, obrigado, Senhor Jesus. E o Senhor pode... Deus o abençoe. É assim. Muito bem. Heart trouble, tumor. Problema no coração, tumor. Oh, God, be merciful. Lord Jesus, I pray that you'll heal the woman and may she go home and be made well. Through Jesus' name, amen. Ó Deus, tem misericórdia. Senhor Jesus, rogo que cures a mulher e que ela vá para casa e seja curada através do nome de Jesus. Amém. God bless you, sister. Go rejoicing. All right. Deus a abençoe, irmã. Vá regozijando-se. Muito bem. Come. My little brother, do you believe me to be God's prophet? You have diabetes, don't you, honey? You want to get over it? If Jesus was here, he'd lay his hands on you and get well, wouldn't you? Venha. Meu irmãozinho, você crê que sou profeta de Deus? Você tem diabetes, não tem, estimado? Você quer se restabelecer disso? Se Jesus estivesse aqui, ele imporia as mãos em você. Você ficaria bom, não ficaria? Then in the name of Jesus Christ, get well, honey. Go and may the Lord bless you and make you well. Então, em nome de Jesus Cristo, fique bom, estimado. Vá e que o Senhor o abençoe e o cure. Let's say thanks be to God. Digamos graças a Deus. All right, lady, you don't get over the heart trouble, don't you, sister? Be made well. All right, Muito bem, senhora. Quer sarar do problema de coração? Não quer, irmã? Ficar boa? Muito bem, venha. come the Lord Jesus, bless this woman and may she go home and be well. Through Jesus Christ's name, I ask it. Amen. O Senhor Jesus abençoe esta mulher e que ela vá para casa e fique boa. Através do nome de Jesus Cristo eu peço. Amém. All right. You believe now, sister? Believe that God will make you well? Muito bem. A irmã crê agora? Crê que Deus a curará? Father, I pray that you'll heal her and make her well in Jesus Christ's name. Amen. Pai, rogo que tu a cures e a tornes sã, em nome de Jesus Cristo. Amém. God bless you, sister. Go on your road. Deus a abençoe, irmã. Pode ir. Look, you know what was your trouble? Tuberculosis. You just
You're bad shape, but God will make you well if you believe. Olhe, sabe qual era o seu problema? Tuberculose. Veja, a irmã está mal, mas Deus a curará se crer. Isn't that right? Well, go on and rejoice now, be made well. Não é mesmo? Muito bem. Pode ir, regozije-se agora, seja curada. Is that right? Or you believe she can be healed, brother? You do? It's in your spine. Está certo? Bem, você crê que ela pode ser curada? Irmão? Crê? Está em sua coluna. Is that right? The vertebrae is all out. If you believe God and believe me to be His servant, I'll ask God to heal you, and then you get up from there and go home if you'll believe. Walk out and be well. Está certo? As vértebras estão todas fora. Se crê em Deus e crê que sou servo dele, vou pedir a Deus para curá-la, e então poderá se levantar daí e ir para casa, se crer, sair andando e ficar boa. You believe it? Lay your hand on her, sir. You sitting there by her. Lay your hand over on her. A irmã crê? Ponha a mão nela. O Senhor sentado aí, ao lado dela. Ponha a mão nela. Lord Jesus, I don't know why you pulled around to show that woman, but she's laying there. Senhor Jesus, não sei por que tu deste a volta para mostrar aquela mulher, mas ela está deitada lá. Years she's been laying like this, but thou can make her well. I pray, God, that you'll heal her and make her well. Now look down upon that scene, and I ask as your servant that you'll heal the woman and make her well. Há anos ela está deitada assim, mas tu podes curá-la. Rogo, Deus, que a cures e a tornes sã. Agora olha para aquela cena e peço, como teu servo, que cures a mulher e a tornes sã. I'll make she rise up, go home, and get over this and be a well, healthy woman again to give God praise, realizing that nothing else could help her but God right now. I ask in Christ's name for her healing. Amen. Que ela se levante, vá para casa e se restabeleça disso e seja uma mulher sã e saudável de novo para dar louvor a Deus, compreendendo que nada mais poderia ajudá-la exceto Deus agora mesmo. Peço em nome de Cristo por sua cura. Amém. God bless you now, sister. Now you feel that you're healed? You can get up out of the cot when the service and go on out and go home. Deus a abençoe agora, irmã. Agora sente que está curada? A irmã pode se levantar da maca quando o culto e sair, ir para casa. How many of the rest of you like to be made well just at this time? Don't worry, there she gets up, paralyzed in the spine. The rest of you can be healed too. Let's raise your hands and give praise to God. Quantos de vocês, os demais, gostariam de ser curados neste momento? Não se preocupem. Lá está ela, se levantando, paralisada da coluna. O resto de vocês também poderia ser curado. Levantemos as mãos e louvemos a Deus. Anybody want to be healed? Just come right on now. Stand up to your feet, accept your healing. Qualquer que queira ser curado, vem agora mesmo. Fique de pé, aceite sua cura. Lord Jesus, I pray that you'll make every one of them well. May they leave here tonight, Lord, and be healed tonight as your Spirit moving down here and make them well in Jesus Christ's name. I ask it. Amen. Senhor Jesus, rogo que cures cada deles, que saiam daqui esta noite, Senhor, e sejam curados esta noite, enquanto o teu Espírito se move aqui e os cura. Em nome de Jesus Cristo eu peço. Amém.